quinta aula do curso. A gente vai falar sobre 2 tópicos, né? A gente vai completar, a gente introduziu o regime de campos harmônicos, em que os campos variam senoidalmente, né, com o tempo, certo? E obtivemos as equações de Maxwell. Agora vai falar sobre como é que fica o teorema de Poynting, né, no regime de campos harmônicos, né? Então, esse é um dos tópicos, né? É o teorema de Poynting para campos harmônicos, né? Você vai escrever e vai fazer alguns comentários iniciais, mas ele não vai poder interpretar completamente agora, só no final do capítulo, certo? E depois a gente vai falar sobre a onda plana, né? Ele falou onda plana no caso geral, demonstrou como é que resolve, agora de forma rigorosa. Essa é a aula 5, né? Onda plana no regime harmônico, para campos harmônicos, né? São as 2 coisas que a gente vai falar hoje. Vai mostrar algumas ilustrações, tá certo? Tentar visualizar com algumas animações matemáticas como é que se dá esse... O que é exatamente, quais são os parâmetros que de fato representam a onda plana no regime harmônico, né? Começar a ter uma melhor ideia dos fenômenos. A gente começa com as equações de Maxwell, né? Lembrando que o vetor de Poynting nós definimos anteriormente, no capítulo 6, certo? Ainda no regime do tempo, né? S redondo, certo? E vetorial H, né? Essa é a definição. E agora a questão é, para campos harmônicos, né? Quem é essa grandeza? Ou seja, e efetivamente o valor médio de S, né? Se vocês lembrarem da última aula, o valor médio do produto das grandezas no regime harmônico, que é a parte real, né? O fasor é exponencial complexa de ômega t j, né? J ômega t. Mesma coisa para H, né? Nós sabemos que nesse caso, quando você tem grandezas que envolvem produto de outras duas, né, o valor médio dessa grandeza produto é dado... Vou olhar aqui. É dado simplesmente, né, o valor médio dessa grandeza temporal aqui, variando o tempo, densidade de potência, é a parte real, né, do 1/2 do produto vetorial das grandezas associadas, né? Isso aqui é no tempo. No regime fasorial, isso aqui daria isso aqui, 1/2 do produto vetorial de A com H conjugado, né? Essa foi a receita de bolo da última aula, né? Produto escalar daria para o escalar, produto vetorial dá para o produto vetorial, produto entre escalares daria algo parecido, FG conjugado, no caso. Então, o valor médio disso é dado pela parte real, tá certo? Então, a gente identifica aqui dentro uma grandeza, né, complexa, né, que é essa que está aqui dentro. A gente chama esse vetor o vetor de Poynting complexo, né? Agora, esse S reto, não dá para vocês perceberem a diferença muito aqui, mas no texto fica mais claro. Então, ele define essa nova grandeza, uma grandeza complexa. O que ela significa, depois, em termos de energia e potência, ele vai realmente interpretar e revisitar essa questão. Tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: conhecendo os fasores de um campo eletromagnético, EH, calcula isso aqui, dividido por 2, tem esse vetor complexo chamado vetor de Poynting, né, complexo. Certo? Pode ser, né? O que quer dizer isso? Bom, se eu, de forma geral, determinar o vetor de Poynting complexo, eu determino a potência ativa, né, o valor médio da potência, né, dessa relaçãozinha aqui, né? Você joga aqui, tá certo? Você tem o valor médio da grandeza redonda, é o quê? Parte real de S, certo? Então é isso que a gente quer saber. A gente quer saber um pouco melhor o que é S, certo? E a gente desenvolveu o teorema de Poynting para S de T, né? Agora quer saber, isso aqui é um fasor, né? Certo? Varia com X as coordenadas, porque E e H variam com X. Em cada ponto de espaço, S tem um valor
depende das coordenadas espaciais. Mas a pergunta é, aquela equação, balanço de energia, ou seja, o teorema de Point que tinha no caso temporal geral, a gente vai fazer a mesma coisa, calcular o divergente, né, do vetor complexo S, né, como fizemos lá no caso temporal, capítulo 6. Isso aqui vai dar, por definição, o meio do divergente do produto vetorial. Nós já fizemos isso para funções do tempo, né? Usamos uma identidade vetorial que permite expandir isso aqui, e essa expansão já dá, eu não vou perder tempo, porque já fizemos isso antes, já vai dar um meio, né? Tem uma identidade vetorial que está no capítulo 6, né? Equação 6.69 lá, certo? Então aqui daria isso aqui, né? Isso se distribui dessa forma, H conjugado rotacional de E. É a mesma coisa no tempo, só que agora são fasores que estão envolvidos, menos E, produto escalar com rotacional de H conjugado. Observe que nabla é um operador real, certo? O rotacional de H conjugado, só para vocês terem uma melhor ideia, é na verdade o conjugado do rotacional de H, né? Porque nabla é real. Eu posso escrever isso aqui, tá? Certo? Equações de Maxwell que nós temos. Rotacional de E, ela ele fala de forma diferencial, é menos J ômega B. O rotacional de H é J, né? Mais a densidade de corrente de deslocamento. O regime fasorial é J ômega D. Então nós temos aqui o complexo conjugado disso, que é o que está aqui dentro, né? Então vai dar J conjugado, isso aqui passa a ser menos, né? J ômega D conjugado. Tá? Então, fazendo isso, você fica com esse resultado aqui, divergente de S. Igual a... já direto com o sinal aqui, tá certo? Um meio de EJ conjugado. Menos, daí aparece essa quantidade aqui, 2J ômega, ele vai escrever dessa forma. É D conjugado. O D conjugado vem de onde daqui, né? Sobre 4. Por quê? Porque eu botei 2 aqui fora, né? Tinha um meio antes. Menos BH conjugado. H conjugado vem de onde daqui, né? BH, vocês já estão vendo aqui quem é, certo? Sobre 4, né? A gente percebe que, lembrando, né, valor médio de grandezas, vocês estão lembrados da densidade de energia, né? W redondo, isso aqui é minúsculo, né? W é redondo, era o quê, né? Era um meio, densidade de energia elétrica, meio de D redondo, né? Escalar né? Certo? O valor médio dessa grandeza aqui é aquela regra do produto lá que a gente fez na última aula. O valor médio WE é o quê? É metade dessa quantidade aqui, você trocando isso pelos conjugados. Pode ser tanto um como o outro. Por causa disso aqui, a gente vai fazer o meio da parte real e o meio, né? E é conjugado, é D conjugado, certo? Porque é a regra, né? Quando você quer calcular o valor médio, você pega o quê? Parte real da metade do produto das grandezas, né? Uma conjugada da outra. Tanto faz, uma ou outra, certo? Porque é a parte real, né? Então dá o quê? Dá um quarto, né?
Então, essa grandeza aqui, a parte real dela dá o quê? Dá o valor médio da densidade de energia elétrica. Aqui eu obteria algo semelhante. Se eu botasse um M aqui, seria BH conjugado, né? Mesma coisa. Tá? Então, essa grandeza complexa, lembre-se que nós temos vetores complexos. Tem uma parte real que é o valor médio da densidade de energia elétrica. Essa aqui tem uma parte real que é o valor médio da densidade de energia magnética. Certo? Então a gente denomina, né, as energias complexas, densidade de energia, né? Você sabendo esse parâmetro mais geral, que tem a parte real imaginária, se você pegar a parte real dele, você tem a densidade de energia real, a física, certo? Então você tem aí a elétrica, agora é reto esse W, né? É 1/4, aliás, é isso mesmo, 1/4, né? De E escalar D conjugada, e a magnética, a energia complexa, né? O que isso quer dizer, a gente vai ter que interpretar depois com calma, né? Por enquanto, vamos aceitar que esses números são complexos, tá certo? Isso que é importante a gente ir. A coisa não é tão imediata quanto parece. Então, veja, com esses parâmetros complexos, densidades de energia complexa, né? Você olhar para cá, você tem então uma equação diferencial de balanço de energia, né? A densidade de potência complexa, o vetor de potência complexo, tem essa quantidade aqui, tem uma diferença de energias complexas aqui e um fator, número imaginário aqui. Então, você obtém esse resultado, né? Menos divergente de S igual a 1/2 de EJ conjugado. E aparece um termo aqui que a gente não sabe se isso é puramente imaginário. Isso que é importante a gente falar. A gente parece que é, mas não é. Tem um número imaginário aqui, mas essas grandezas aqui são complexas, né? Então a gente não sabe direito o que vai dar essa parte aqui. Certo? Então esse é o resultado que se obtém, né? Tem uma parte que tem a ver com cargas em movimento livres. Certo? Tem uma parte que tem a ver com... Uma parte aqui é vácuo, não precisa de matéria, e outra parte é de polos. Certo? Então, interação com dipolos, né? Aqui pode ter. Aqui também, né? Aqui você tem vácuo ou materiais que têm correntes atômicas, e isso vai aparecer nessa definição do H, da magnetização, etc. Certo? Essa é a forma diferencial do teorema de Poynting complexo. Tá? Envolvendo fasores. Ok? Bom, a forma integral, basta você integrar, você pega um volume limitado, né? O volume V, volume limitado para uma superfície sigma. O elemento de área para o exterior do volume é d sigma. Por que eu estou usando sigma aqui? Porque S é vetor de Poynting, então a gente não pode mais usar S para a superfície. Certo? Então a gente está usando sigma a partir de agora. Desde o capítulo 6 a gente está fazendo isso já. Tá? A gente vai ter que fazer isso. Ou então chama de A, mas A é potencial vetor, então a gente tem que tomar cuidado. Então a gente vai usar só sigma. Agora que a gente já sabe o que é aberto e fechado, a gente usa sigma para tudo. Então, o que a gente faz? A mesma coisa que a gente fez anteriormente, né? Você integra ambos os lados no volume, tá? Multiplica por dV, tá? Todo mundo aqui, tá? dV. Aqui usa o teorema de Gauss, a gente obtém um fluxo. Esse sinal negativo quer dizer, se não tivesse sinal negativo, fluxo para o exterior. Com sinal negativo, fluxo para o interior do volume. Então nós obtemos esse resultado aqui, né? O fluxo
do vetor complexo, né, S, para dentro da região, né, você tem um termo que é integral de volume desse tipo aqui. Tem o segundo termo que seria, colocar dessa forma aqui, 2J ômega, frequência ômega, né, angular. Você tem aí W maiúsculo E menos W maiúsculo M. Esse é o resultado, onde WE e WM são quem, né? São energias complexas, né? Isso aqui é densidade de potência, watt por metro quadrado vezes metro quadrado da potência, né? Potência, 1 sobre tempo, energia, né? Energia por unidade de tempo e da potência, certo? WE é a integral de volume, né? No volume da densidade de energia complexa, minúsculo, W minúsculo, né? E WM, a integral de volume da densidade complexa WM. Né? E WE da mesma que 1/4, né, de E escalar D conjugado ou 1/4 de B escalar H conjugado. O que é esse balanço, o que isso aqui diz, né? O fluxo de potência complexa para dentro do volume é, em parte, utilizado para a interação do campo com portadores livres, porque J tem a ver com cargas livres, certo? Em movimento. Né? E tem uma parte aqui que é meio estranho de entender, né? Diferença de energia eletromagnética, certo? Porque não é soma, né? Posso talvez dar uma ideia por quê, certo? Vocês sabem que, suponha que isso aqui fosse real, energia elétrica e magnética, né? Suponha que se o sistema tivesse igualmente dividido, se você calcular a energia elétrica e magnética são iguais, isso aqui dá 0, certo? Isso aqui, na verdade, é a parte... Se isso aqui fosse real, por exemplo, você teria a parte ativa da potência ativa, e aqui a potência reativa, certo? Se as energias elétricas e magnéticas estão balanceadas, a energia reativa dá 0. Se a energia elétrica prevalece, vamos imaginar que são reais em relação à magnética, o sistema é mais do que capacitivo, certo? Que é elétrica a energia. Se vocês forem ver, né, a reatância tem a parte imaginária negativa. Podem calcular isso direitinho. Tá? E vice-versa, se a energia magnética prevalece, o sistema é mais magnético, ele tem a característica reativa indutiva, né? Capacitiva de um lado, reativa do outro. E se as duas coisas se combinam, o sistema ele não tem energia que fica lá sem fazer nada. A energia é totalmente utilizada. Então é por aí, mais ou menos. Só que não é tão simples assim. Isso aqui pode ser complexo, isso aqui também. Essa questão de como isso pode acontecer, a gente vai só discutir na próxima aula. Tá? Vai deixar isso para depois. Mas isso aqui é geral. A gente vai ver que cada caso é bem explicado, tá certo? É bem compreendido. Como a energia é utilizada e assim por diante. Tá? Ele fica nessa parte de pointing, fica por aí. Tá? Certo? A gente vai usar um pouquinho agora na onda plana no regime harmônico, mas a interpretação mais precisa só depois de você falar de meios materiais. Não dá para falar isso antes. Tá certo? Bom, a próxima coisa que a gente vai falar agora é a onda plana no regime harmônico. Lembre-se que a gente disse qual era a característica da solução em cartesianas sem resolver o problema. A gente disse que a função tinha que ter um argumento, certo? Que seria para a função se manter com amplitude fixa, a frente de onda seria um plano que se moveria ortogonalmente, né? Aquele vetor lá, certo? O vetor que dá a direção de propagação dessa onda, né? Mas não sabe qual é a função, a variação do espaço da amplitude, ele não sabia. Sabe? Porque ele não se ateve especificamente... Se for uma função do tempo em geral, a gente não sabe, de fato, qual é a variação do espaço, a gente teria que calcular. Sabe? Mas agora, no regime harmônico, a gente tem condições de determinar os harmônicos, certo?
cada solução que a gente tem no regime harmônico é como se fosse um harmônico de alguma coisa mais complexa, de um sinal mais complexo. Modo normal. Se você for perguntar qual é o modo normal da equação da onda, para que a gente pergunta isso? Porque com o modo normal eu reconstruo qualquer forma de onda, sabe? Eu junto os modos normais e empacoto eles para formar um pacote de onda qualquer. Certo? Daí, para uma forma de onda arbitrária no espaço, onda eletromagnética, variação do tempo arbitrária, eu posso juntar ondas que são essas soluções que eu obter agora e superpor, né, essas ondas e formar esse pacote arbitrário. Por isso que é importante estudar cada frequência especificamente, o comportamento da onda nesse caso. Então, a onda plana no regime harmônico, a gente agora vai especificamente obter algum resultado, né, os nossos modos normais. Então, temos aí, de novo, aquela nossa região longe da perturbação de carga. Né? Nossa região não tem, onde nós estamos estudando nosso fenômeno, não há carga livre, não há corrente. Né? A nossa perturbação está passando por aqui, de alguma forma. Certo? Veio de algum lugar, alguém gerou essa perturbação. Certo? Bom, então, quais são as equações que se aplicam aqui no caso? Né? Rotacional de E. Outra coisa, vácuo, né? ε0, μ0. A gente não tem muita ideia do que acontece no meio material ainda. A gente vai só falar isso na próxima aula. Então, rotacional de E no vácuo, né? É menos J ômega quem? B, né? Que é quem? μ0 H, certo? Divergente de D dá zero, porque ρ igual a zero. Mas D é ε0 é. Ou seja, ε0 é uma constante, divergente de E é igual a zero. Divergente de B, que é quem? μ0H, né? É igual a zero, ou seja, divergente de H igual a zero. Finalmente, rotacional de H só tem o termo de corrente de deslocamento, não tem a corrente livre, J igual a zero. J ômega D, que é quem? Zero é. Certo? Então, mesma coisa que nós fizemos anteriormente, aplica em essa ou nessa equação. Eita. Espera que eu não desligue sem querer aqui o negócio. Deixa eu desligar isso aqui, porque ele vai atrapalhar. Se eu aplicar o rotacional de novo, né? Já fizemos isso antes, ou aqui. Então, qual o objetivo disso? Pegar, destrinchar isso aqui, e vocês têm um rotacional do H do outro lado, que é dado aqui. Eu volto para o E novamente. Né? Você fica com o rotacional de E, a menos J ômega μ0, rotacional de H. Já vamos colocar direto, que é J ômega ε0 é. Certo? Isso aqui vai dar o quê? Ômega 2 μ0 ε0, positivo, né? J com J conjugado, vezes E. Ou ainda, né? Isso aqui é o inverso de C a velocidade da luz ao quadrado, né? Isso aqui é ômega 2 sobre C2, né? Vezes E. A gente vai introduzir esse parâmetro e vai entender ele já já. Tá? Vamos, por enquanto, só denominar essa razão como sendo esse número K0 ao quadrado. Né? Isso aqui vai chamar de um número de onda. Vamos interpretar já já essas coisas, tá certo? O que quer dizer, por que chama isso? Tem uma razão para isso. Número de onda. Estamos no vácuo, né? Então, por enquanto, no vácuo. Porque esse zerinho quer dizer isso. Então, no vácuo tem um valor especial
associada à onda eletromagnética é o número de onda no vácuo, né? Ou seja, mais precisamente, K0 é igual a ômega sobre C, né? Depois a gente dá uma olhada com mais calma o que isso quer dizer. Por enquanto só está mudando, introduzindo um novo parâmetro na equação, esse aqui dá K0 ao quadrado. E do lado de cá, isso aqui é quem, né? Gradiente do divergente de E menos Laplaciano de E. Né? Você sabe que divergente de E dá zero, aquela equação lá, né? Sai. Então tem essa soma de termos. Isso com isso igual a zero. Nós obtemos essa equação, que é a famosa equação de Helmholtz. Né? É o mesmo do teorema de Helmholtz, né? É o mesmo cara. Certo? Não é muito claro o que foi que ele, se foi ele que derivou essa equação. Ela tem esse nome. Pelo que se sabe, Helmholtz foi o orientador de Hertz, que foi o que demonstrou a existência de ondas eletromagnéticas, né, de radiação. Não se sabe muito quais são as contribuições de Helmholtz em eletromagnetismo. Tem essa equação no nome dele, porque eu não sei direito. Certo? Acho que eu já procurei essa informação. Não tem muita evidência qual é a razão dessa equação ter esse nome. Alguém deve saber, algum historiador da ciência deve saber isso aí. Muito bem. Ora, mesma coisa, se eu fizer para H, eu vou obter uma equação semelhante. É a mesma equação, né? Essas grandezas são grandezas primas, tá certo? A Laplaciano de H também, ou seja, H tem que satisfazer também a equação de Helmholtz. Né? Ou seja, se você escreve isso aqui, por enquanto, eu não estou falando de nenhum sistema de coordenadas. A única restrição que eu fiz, qual foi? Estamos no vácuo, né? E livre de cargas e livre de correntes. Então, qualquer campo no vácuo satisfaz essa, quer dizer, campo harmônico, né? Que varia senoidalmente com a frequência ômega, satisfaz essas equações diferenciais. É claro que quando você bota um sistema de coordenadas, você vai ter soluções específicas, que a gente fez no caso do Eletromag 1, né? No sistema de coordenadas você vai ter funções bem específicas que vão governar cada grandeza física. Se mudar o sistema, entra outras funções. A gente não vai, no curso de Eletromag 2, não vai explorar sistemas sem ser de cartesianos. Tá? Isso fica para uma próxima etapa. Dá para dar uma ideia, mais ou menos, do que acontece assim. Oi? Em geral, só cartesianas. Em outro sistema, a gente pode indicar qual tipo de solução, mas não vai ficar fazendo a álgebra correspondente, porque é um tempo que não requer... A gente vai perder tempo fazendo isso, certo? É melhor a gente pegar os conceitos básicos e deixar isso para um curso mais avançado. Né? Mas o fato é o seguinte, se você está em coordenadas cartesianas, que é o foco da gente aqui, em cartesianas, né? Os campos E ou H, né? Por exemplo, E, né? Tem 3 componentes, certo? É X a X, né? Mais EY a Y, mais EZ a Z. E a mesma coisa para H, 3 componentes. O fato, a importância de você falar, bom, em cartesiano a coisa fica mais simples, por quê? Porque o Nabla 2 atua só sobre esses parâmetros e não sobre os vetores. Se vocês estão lembrados, em outros sistemas, os vetores são variáveis. Né? Então, eu teria que aplicar o Laplaciano em cima dos vetores também, e a coisa ficaria complicada. Então, o Laplaciano é mais complicado em outros sistemas. No sistema cartesiano, não, é a soma do Laplaciano de escalares que eu faço. Para H também. Ou seja, em geral, a equação de Helmholtz, se eu resolver uma equação do tipo, suponha que uma componente de E ou H seja a função psi, né? É x é yz ou hx igual a yz, cada componente satisfaz individualmente a equação de Helmholtz. Concorda? Psi é uma função que é uma das componentes. Se a gente resolver esse problema aqui, a gente resolve para todo mundo de uma vez. Função de quem? De 3 variáveis. Essa função não varia mais com o tempo. A dependência de tempo eu já tirei, que é harmônico. Né? Então, observe que a diferença disso para aquilo que a gente estudou no Eletromag 1 é que isso aqui não existia. Sabe? Lá era a equação de Laplace, né? Que a gente resolvia
A gente desenvolveu método de solução disso aí. Nós temos agora a equação de Helmholtz. A equação de Helmholtz adiciona um termo linear na própria função incógnita. Certo? Então, vamos tentar descobrir os modos normais. Certo? Modos normais em que eu procuro soluções psi que sejam separáveis, certo? No produto de três funções. A gente recentemente tem feito só em duas dimensões, no caso do eletromagnético. A gente vai fazer agora em três dimensões. Mas o princípio básico é o mesmo. É aquela ideia de sair fazendo a álgebra. Mas quando eu faço isso aqui, eu vou descobrir soluções específicas, certo? Essas soluções específicas são os harmônicos. Eu posso reconstruir depois qualquer função que não seja assim produto de três funções, mas a partir dessas funções aí, certo? Soma dessas funções, combinações lineares. E a função final pode não ser o produto de três funções, mas as funções base, a base de funções é produto de três funções, certo? Então essa é a ideia, é descobrir os modos normais, ou seja, os harmônicos, né? Então, lembrando que o Laplaciano também, né? Em cartesiano ele tem a expressão simples, d2 dx2 mais d2 dy2 mais d2 dz2. Então, se eu jogar essa expressão e aplicar as derivadas, a gente já percebe que a derivada em relação a x só se aplica a f, por exemplo, né? GH sin, certo? Então, se você aplicar o Laplaciano, vou fazer isso aqui, né? Você vai ter o quê? Deixa eu lá para cima. Estou com um quadro gigantesco agora, não tem mais aquele problema de perder meu quadro, certo? Então, guardei um quadro aqui para não ter problema, certo? Então, você vai ter aí o quê, né? Laplaciano, deixa eu reescrever aqui, psi mais k0 ao quadrado. Psi, isso aqui dá d2 psi dx2 mais d2 psi dy2 derivada segunda em relação a z mais k0 ao quadrado psi igual a zero, certo? E vamos pegar, lembrar que isso é FGH, diga. Não, é uma das componentes. É x, é y, ou é x, ou é y, é z, ou hx, ou hy, ou hz. Qualquer uma dessas três componentes. Porque cada componente você faz essa equação. Você está resolvendo a equação em geral agora, entendeu? Uma das componentes. Derivada em segunda em relação a x vai dar o quê, né? GH, derivada total, né, mais parcial, d2f dx2. Né, mais FH D2G dy2 mais FG D2H dz2 mais K0 ao quadrado FGH igual a zero. Né? Faz aquela mesma coisa, divide por FGH, né? Vou fazer um apagador. Divide por FGH, que vai ficar 1 sobre F, né? Vou apagar com minha caneta. 1 sobre F aqui, certo? Aqui vai ficar 1 sobre G. E aqui 1 sobre H, certo? E aqui sai todo mundo, né? Certo? Se você assiste a videoaula, você sempre pode dar um replay, né? Você pode ver o lance com mais detalhe, né? Então, isso aqui dá 1 sobre G e que dá 1 sobre H, né? Certo? Então, é aquela história, né? Primeiro, o que a gente faz? Deixa eu... Seguindo exatamente como está nas notas de aula, chama isso aqui de uma função de xy, tá? Observe aqui, né? Isso aqui é a função de duas variáveis, em princípio. P e xy. Certo? Bota isso aqui para o segundo membro, tá certo? Então isso aqui vai dar igual a menos 1 sobre H d2H dz2 menos K0 ao quadrado. Chama isso aqui, né, de uma segunda função só de quem?
de Z. Eu vou chamar de Q de Z. Certo? Então, nós obtemos esse primeiro resultado, P de xy, igual a Q de Z, qualquer que seja x, y, z. Né? Se você tem funções arbitrárias que variam para lados opostos diferentes, para todos os valores dos seus argumentos, essa igualdade só pode se verificar se ambos os lados não variarem com as variáveis, com as coordenadas, tá? Forem constantes. Tá? Ambos os lados constantes. Ou seja, primeira condição, quer dizer uma constante. Certo? Vamos chamar essa constante aqui de C, né? Constante C. Ou seja, a gente C maiúsculo, tá? Então, C grande aqui para não confundir com a velocidade da luz. Então, essa soma dá C e isso aqui dá C. Aliás, desculpe, e isso aqui dá C, né? Então, você obtém a equação diferencial do tipo menos 1 sobre H d2H dz2 menos K0 ao quadrado igual a C, ou seja, igual a C mais K0 ao quadrado. Né? Certo? Vamos chamar isso aqui de um número. Observe que esse C tem a dimensão do quadrado de K, tá? Vamos chamar isso aqui de um parâmetro, certo? Por conveniência, chamar de KZ associado a esse parâmetro Z aqui. A equação é em Z, é uma constante, botar o subscrito Z aqui. Chamar de KZ ao quadrado, certo? Ok? É só chamar uma constante. Se essa constante é real ou não, é outra história. É uma constante, certo? Por que a gente está chamando ao quadrado? Porque fica mais fácil depois. Então, nós temos aí a primeira separação. E esse KZ ao quadrado, o C então é KZ ao quadrado menos K0 ao quadrado, certo? Então vamos para outro, porque ficou lá. Então vamos guardar essa equação diferencial. A primeira equação diferencial que nós temos aqui é o quê, né? D2H dz2 mais KZ, né? Ao quadrado H igual a zero. Tá? Voltando lá para cima. Isso aqui é igual a C, só botando aqui. Isso aqui é igual a C. Né? Outra equação em que C vale KZ ao quadrado menos K0 ao quadrado. Então, só colocando a equação aqui, você tem 1 sobre F d2F dx2 mais 1 sobre G d2G dy2 igual a C, né? Que é igual a KZ ao quadrado menos K0 ao quadrado. Mesma coisa, eu vou pegar isso aqui e passar para o outro lado agora, tá certo? Então fica 1 sobre F d2F dx2 igual a isso tudinho menos, né, 1 sobre G d2G dy2. De novo, né? Função de x varia arbitrariamente, função de z apenas, só podem ser iguais se ambos forem constantes, né? Certo? Qual foi a constante que eu chamei? Bom, eu vou chamar isso aqui de... Como isso aqui aparece, né, eu vou chamar isso aqui de forma semelhante ao que eu fiz anteriormente. Vou chamar essa constante aqui menos... Esse menos, podia botar mais, vamos botar menos aqui, certo? Como essa aqui está sozinha, tá? Vou chamar de menos kx ao quadrado. Porque fica parecido com a equação para H, né? Menos kx ao quadrado. Então eu obtenho a equação para F, tá certo? Que é d2F dx2, que é igualzinha à equação para H. d2F dx2 mais kx ao quadrado F igual a zero. E ficou agora uma equação para G sozinho também. Né?
Se eu passar isso para o segundo membro e passar isso para cá, vai ficar o quê, né? Outra equação aqui, ó. 1 sobre g d2g dy2 igual a, passa para lá, tá? Kx ao quadrado mais kz ao quadrado menos k0 ao quadrado. De forma semelhante aos casos anteriores, chamar isso aqui também de quem? Menos ky ao quadrado. Tá? O que esses parâmetros querem dizer? Ainda não sabemos, vamos saber depois. Então a equação diferencial para g é idêntica às outras, tá? d2g dy2 mais kz ao quadrado g igual a zero. E com essa definição nós obtemos uma relação entre os cais, né? Entre os cais, né? Só a gente organizar aqui, né? A soma dos quadrados desses cais está amarrada à condição, né? Quadrado do número de onda, né? Certo? Então, nós obtemos com esse procedimento, com essa escolha de sinais, né? Essa condição e 3 equações diferenciais. Observe o seguinte, suponha que K seja real, tá certo? Os Kx, Ky, Kz são reais. Se eu escolhesse sinais opostos nos três casos, eu teria menos aqui, menos aqui, menos aqui, certo? Não podia satisfazer para K real, K reais, certo? Porque isso aqui é positivo, por exemplo, né? Eu posso escolher talvez um negativo, os outros dois positivos, tá certo? Esses números podem ser complexos, né? A gente não sabe, cada caso é um caso, a gente vai ver isso depois. A gente está escolhendo o caso mais simples para depois, a partir daí, ver o caso mais geral, né? Mas as equações diferenciais são bem simples de resolver, né? T2F deixa. Vamos admitir que os parâmetros são reais, tá? Senão já fica mais complicado. E a outra é D2H, né? Equações são semelhantes. Assuma que Kx, Ky e Kz são números reais. Eu digo para vocês, antecipo que pode ser que um ou outro desses possa ser complexo, tá? A gente vai ver porquê e o significado físico disso. Então, por enquanto, reais, né? Qual a solução dessas equações? Vocês estão lembrados? Equações desse formato aqui. São funções oscilatórias, periódicas, seno e cosseno, né? São funções do tipo f de x, por exemplo, né? Isso aqui quer dizer a combinação linear, tá certo? De seno ou cosseno, certo? Mesma coisa para G e para H, né? Seno e cosseno, combinação das duas. Para H também, mesma coisa, né? Os fatores de escala são esses parâmetros aqui. Então a gente começa a perceber que esses caras têm algum significado. Eles dão informação de uma variação espacial, periodicidade das funções espaciais, tá certo? A gente vai explorar daqui a pouco, né? Certo? Poderemos usar essas funções se quiséssemos. Mas a álgebra fica mais fácil de usar exponenciais complexas, né? Produto de exponenciais complexas, você soma os argumentos, né? Exponenciais reais também, né? Mas nós sabemos que as funções seno e cosseno são também combinações de exponenciais complexas, né? Seno, ou seja, exponencial de mais ou menos JU, digamos assim, o argumento é o quê? Cosseno de U, mais ou menos
J seno de U. Então, eu posso mudar essas combinações lineares para a combinação linear dessas duas funções aqui. Né? Que nem no caso da função temporal, né? Eu estou usando LJ ômega t e não cosseno ou seno de ômega t. É mais fácil usar a exponencial complexa. Ou seja, vamos admitir, então nós temos uma solução geral que é produto das três funções. Ou seja, nós temos várias combinações. Psi pode ter um jeitão geral, que é esse jeito aqui, né? Exponencial de mais ou menos j kx x, né? Vezes exponencial de mais, porque é o produto das três, né? Menos j ky y, né? Ou mais. Exponencial de mais ou menos j kzz. Posso pegar, por exemplo, uma combinação de sinais e somar com uma combinação distinta de sinais. Tem duas soluções independentes. Tá? Certo? Então, a solução da função psi é desse jeito aí. Certo? O que quer dizer isso? Especificamente, né, vamos agora falar da onda plana harmônica. Né? Onda harmônica plana uniforme. Então, a gente sabe o jeito da solução. Existem várias possibilidades de escolha. Vamos fazer uma escolha específica e tentar interpretar o que quer dizer. Suponha que a sua função chama a função de onda, tá? A função de onda, psi, né? Ela é uma das componentes do campo. A gente escolha uma combinação específica. Né? Uma constante, exponencial de menos j. Eu escolhi menos só. Botei menos de todo mundo. Vou colocar x vezes x, mais ky vezes y. Certo? Então, ora, a gente identifica aqui o produto escalar de duas grandezas. Né? Vamos definir essa nova grandeza aqui, K. Tem componentes kx, ky, kz. Essa grandeza é denominada do vetor de onda. Qual é o módulo do vetor de onda, pessoal? O módulo ao quadrado dá o quê? Kx ao quadrado, mais ky ao quadrado, mais kz ao quadrado. Então, o módulo ao quadrado dá k0 ao quadrado. Então, o módulo do vetor de onda é k0. Tá? Outro vetor que aparece aqui, que vocês estão vendo, é o vetor posição, que nós conhecemos. X tem três componentes, né? Então, esse argumento pode ser escrito de forma que produto escalar de K com X. Tá? Então, observe como a solução é muito parecida com a função escalar E elevado a J ômega t. Né? Ela tem um jeitão. Fica bem compacto assim, né? Você observa que é um argumento. Né? Se você esquecer a natureza vetorial, é Kx. No tempo é o quê? Ômega t, certo? Ômega tem a ver com a frequência temporal. Isso aqui tem a ver com o quê? Frequência espacial. Certo? Né? Quantos picos por metro você tem? Certo? Aqui quem vai dizer é o K. Quantos picos por segundo tem no tempo? Quem vai dizer é o ômega. Tá? Ou seja, o vetor K, o vetor de onda, explorando um pouco mais, ele pode ser escrito assim, né? K, módulo dele, um vetor unitário que aponta na direção e sentido desse vetor. Certo?
Então veja, com essa solução para cada componente do campo, que é essa solução aqui, eu resolvi as componentes do campo E. Eu tenho o campo elétrico, certo? Componente X vai ser quem? Vai ser parecido com isso aqui, só com uma constante arbitrária. A, desculpe, eu estou aqui não, é x igual a mesma solução. Né? Mesma coisa, é y quem? B, mesmo argumento, mesma dependência funcional. É z é igual a c, né? Quem é o vetor E? A x mais B a y mais C a Z. Todos eles têm em comum a mesma dependência funcional, menos J, K, escalar, X. Certo? Isso aqui é o quê? Um vetor constante, né? Vetor fixo, uma amplitude qualquer. Você não sabe. Só vou saber se eu souber onde é que está a fonte que produz esse campo, tá certo? Qual a distância, né? Ver como é que eu calculo a propagação de lá para cá e para saber quem é essa amplitude, né? Quantos volts por metro eu tenho de amplitude no ponto de espaço. Mas a solução para ela é uma solução simples, é essa aqui, ó. Certo? Essa é chamada a onda harmônica plana uniforme. Plano uniforme, pela mesma razão que a gente falou que a onda plana é uma onda plana uniforme. Né? A frente de onda é um plano, a amplitude não muda do plano. Aqui também a gente vai ver a mesma coisa. Tá? Onda harmônica. Harmônica porque é o quê? Cosseno e seno, né? Plana uniforme. Eu tenho também ondas harmônicas cilíndricas, ondas harmônicas esféricas, né? E assim por diante. Qual o significado físico desse resultado aqui? Tá? Vamos explorar um pouquinho aqui, né? Vamos calcular o campo físico. O que eu faço? O campo físico é a parte real do fasor complexo E exponencial de J ômega T. Né? Isso aqui vai dar parte real de E0 exponencial de J, daí eu boto no mesmo argumento, ômega T menos K escalar X. Certo? Vamos, por simplicidade, admitir que E0 é real. Né? Certo? Se não for real, ele vai ser um vetor que tem uma fase que vai aparecer aqui depois. Eu não vou... A gente poderia fazer isso. Só para simplificar o raciocínio. Então, quem é a parte real dessa função? Cosseno, né, do argumento. Então, o campo físico para E0 real vai ser um campo que, de fato, varia, né? É uma amplitude fixa, que é um número real, cosseno. Eu vou botar o contrário, tá? Porque tanto faz disso menos kx ou de kx menos isso, porque o cosseno é uma função par. Fica talvez mais fácil de ver, né? Certo? Se eu colocar a expressão para cá, né? Ou se eu alinhar x, k é k0, u, né? Se eu alinhar x na direção de k0,
paralelo a U no caso, né? A direção e sentido desse vetor. Então, K escalar X vai ser módulo de K, módulo de X, tá certo? K0X. Então, nós temos essa função aí, né? Essencialmente, o nosso campo tem esse comportamento. Em cada instante de tempo, né, se eu fixar tempo igual a zero, você tem uma fotografia da distribuição de campo no espaço, que é um campo que varia, né? Senoidalmente, no caso. Vou fazer um desenho aqui. Certo? Essa periodicidade aqui é 2π sobre K0. Certo? Porque se x for o valor, por exemplo, x igual a zero, x igual a 2π sobre K0, você dá uma volta de 2π, né? Então a periodicidade é 2π sobre K0. Essa periodicidade aqui é o que a gente chama do comprimento de onda, né? Então faça uma analogia com o caso do tempo, tá certo? Se isso fosse tempo, isso aqui era período, né? Lambda é parecido com período, né? Certo? Isso aqui tem a ver com frequência espacial, ou seja, quantos picos por metro. Certo? A frequência que os picos ocorrem. Né? O K0 é o análogo do ômega no tempo. Certo? Então, lambda seria quem? Lambda, por meio de onda, é 2π sobre K0. Né? No caso do tempo, o T é o quê? 2π sobre ômega. 1 sobre F, frequência em ciclos por segundo. Né? E vamos ver o que isso dá, né? Comprimento de onda, ou seja, o período espacial da oscilação. K0, lá no começo a gente definiu o K0, que é quem? Ômega sobre C, que é 2π vezes a frequência em ciclos por segundo sobre C. Se eu jogar aqui, nós temos o quê? Uma relação importante, que vocês já viram várias vezes. Lambda igual a 2π dividido por 2πf, ou seja, lambda igual a C sobre F e vice-versa, né? F igual a C sobre lambda, né? A relação entre comprimento de onda espacial e frequência temporal. Pergunta é, ou seja, frequência alta, comprimento de onda pequeno. Frequência baixa, comprimento de onda grande. Vamos ver aqui, certo? Tem um filmezinho aqui para ver essa relação. De fato, né? Nós temos aí duas ondas, uma de comprimento de onda maior, que é a verde, e comprimento de onda menor, que é a vermelha, né? Num ponto de espaço, que é a linha azul, você observa variações no tempo do sinal. Comprimento de onda grande, que é o verde, a frequência é mais baixa, devido às ondulações mais lentas, e comprimento de onda pequeno, que é a vermelha, você tem a frequência mais alta, né? Você vê a oscilação da bolinha bem mais rápida. Então, por isso essa relação. Bom, falta determinar o campo H, né? Falta terminar e entender as características do campo harmônico, onda plana harmônica. Então, o que nós temos aqui? E igual a zero. Kx, né? E o H sai daquela equação do rotacional, a equação ali de Faraday, né? Rotacional de E é igual a... Você tem uma equação que dá para você tirar H direto. H igual a J sobre ômega μ0, o rotacional desse vetor aqui, né? Nós estamos caindo num caso de uma identidade vetorial do capítulo 1 lá, né? Rotacional de uma função, né, vezes um vetor. Isso aqui dá menos G gradiente, menos G produto vetorial com gradiente de F. Mais F rotacional de G. Né?
E só atentar para o fato de G ser o vetor é zero. G é constante, certo? Então, esse termo aqui vai embora, né? Certo? Então, eu tenho aí rotacional de E0 exponencial de menos j kx, né? É menos E0. Vetorial gradiente dessa função. Eu vou fazer esse gradiente de forma mais geral, porque a gente vai usar essas coisas um pouco nesse curso. Então, a gente precisa gradiente dessa função, né? Certo? Na realidade, a gente quer calcular, vamos fazer de forma mais geral, né? F é essa função aqui, menos j, isso aqui, né? Esse argumento, chamar isso de um W, né? O W aqui, K escalar x. W é uma função de 3 variáveis. Eu estou tentando generalizar isso, porque a gente vai se deparar com isso e vai poder usar isso mais corriqueiramente, né? Isso aqui é o produto escalar, kx mais ky mais kzz, né? Então, o gradiente de f, né? Só lembrando, né? Ax df dx mais a y mais a z df dz. Derivada em relação a x, regra da cadeia, ddw, dw dx. Em relação a y, ddw, dw dy, né? E assim por diante. Então, todos têm o mesmo fator em comum. Isso aqui vai dar df dw, ax dw dx, mais a y dw dy, mais a z dw dz, né? Certo? Isso aqui é o quê? Gradiente de w, tá certo? Então, o gradiente de f de w, só para vocês guardarem isso, né, depois, né? É igual a df dw, gradiente de w, né? Certo? Bom, no caso específico, isso é uma relação geral, isso é uma relação importante para vocês guardarem depois, tá certo? Caso específico em que W é o produto escalar dos dois vetores, que é kx vezes x mais ky vezes y mais kz vezes z. Quem é o gradiente de W? ddx a x mais ddy a y mais ddz a z. Vai dar o vetor cujos componentes são quem? Kx, ky e kz. Certo? Na verdade, falta do dfdw, né? É exatamente isso. Então, o gradiente dessa função, em que o argumento é o produto escalar de k com vetor posição, certo? Toda vez que w for da forma k escalar x, e a função é f de w, onde w é esse argumento aqui, o gradiente de f é igual a quem? K df dw. Essa é a relação que a gente tem que guardar, certo? Toda vez que f depender desse produto escalar, você calcula o gradiente como? Calcula a derivada em relação ao argumento w, depois você multiplica pelo vetor de onda k, certo? Você vai voltar a esse tipo de situação, em alguns casos vão guardar isso para não precisar derivar isso sempre, tá certo? E df dw é a derivada dessa função, menos jw, né? Df dw é menos j menos jw. Ou seja, então, voltando aqui, né? Nossa identidade vetorial, tá certo? É isso que a gente queria, né? Menos é zero. Produto vetorial com jk, menos jk no caso. Então aqui vai dar mais, tá certo? A derivada, isso aqui. Menos jk, escalar x, certo? Esse foi o resultado, né? Ou seja, rotacional disso aqui, que é o que eu queria.
é zero. Vetorial JK, né? Fator exponencial, né? Certo? J com J dá menos. Isso aqui troca a posição, então. K fica na frente agora. Então você resulta esse campo aqui. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Mais fácil. É só a resposta, né? Vocês depois trabalham nessa álgebrazinha aí para garantir, tá certo? Mas você fica com esse resultado aí, né? H. Então, vamos repetir, é um campo dado por isso. Observe que eu não estou resolvendo para H, né? H já está resolvido porque é amarrado com E, né? JKX. H tem essa expressão aqui. Um sobre ômega mi0. K. Vetorial é zero. Menos J. K. X. Certo? Ora, K é o que, né? Lembrando, né? K é igual a K0 U, certo? K0, por sua vez, é ômega sobre C. Que, por sua vez, o C é 1 sobre a raiz de 0 epsilon 0. Certo? Então, ômega vai embora. Você vai ter constantes aqui, né? Mi0 epsilon 0. Ou seja, o H, você vai... Faça as contas aí depois. Verifique lá. Vai dar 1 sobre um parâmetro chamado de eta 0. A gente fala o que quer dizer. Vetor unitário, que está no sentido de K, vetorial é zero. Exponencial de menos J, K escalar X. Tá? Onde eta zero é um parâmetro do vácuo, né? Volt por metro, ampere por metro. Adimensional, adimensional. Volt, ampere. Volt por ampere é a dimensão disso aqui, que é o quê? Ohm. Isso aqui no vácuo dá 300, aproximadamente, 377 ohms. Isso aqui é chamado a impedância de onda, por razões óbvias, né? Campo elétrico sobre magnético, impedância de onda. Tá? O ar tem uma impedância de onda de 377 ohms. Tá? Oi? O vácuo. O ar tem 377.0001, talvez. Certo? É o vácuo, rigorosamente é o vácuo, né? Está falando do vácuo, tá certo. Então, observe como é simples, né? Se você sabe, aqui tem a orientação de todos os vetores também. Certo? Por que é onda plana, né? A amplitude fica constante se eu fixar esse argumento. O lugar geométrico dos pontos em que o campo é constante, qualquer um deles, né, dado K, vá num ponto de espaço qualquer e desenhe as linhas que terminam sempre num plano ortogonal a K, certo? Nesse plano, todos os vetores X têm produto escalar constante com K, não tem? Todos eles, né? Então, a gente diz que o vetor de onda da onda é esse aqui, e no plano em que a fase é constante, esqueça o tempo agora, a gente está no espaço só. Eu já sei a função do tempo. A fase do campo é constante, né, num plano ortogonal ao vetor de onda K. Por isso que chama plano de fase. Né? Plano de fase, a frente de onda, né? Plano de fase constante. Tá? Se vocês olharem para o argumento, né, ao longo da direção de K, que eu falei, Kx, né, menos ômega t, né, se eu quiser fixar essa amplitude constante, eu fixo isso aqui numa constante K. Eu chamar essa constante K de C, para não confundir com esse K aqui. Eu fixo isso aqui. Qual é o lugar geométrico dos pontos em que isso aqui está constante?
essa frente de onda, esse plano de fase está se movendo numa velocidade que eu mantenho isso aqui constante. Qual seria essa velocidade? Só é derivar em relação ao tempo aqui, certo? K dx dt igual a ômega. Né? A velocidade é V, a velocidade do plano de fase. Né? Não tem vetor nenhum. Né? V igual a ômega sobre K. K não, né? K0, né? Porque o módulo é K0, né? Desculpe. Certo? Olha, quem é K0? Ômega sobre C. A velocidade do plano de fase é a velocidade da luz, certo? Como deveria ser. Né? Então, o plano de fase constante se move com a velocidade da luz, C. Né? Qual é a orientação relativa dos vetores? Estão lembrando, né? Só a orientação relativa. Eu tenho E. A gente não sabe direito ainda, que eu não falei, né? Qual é a orientação de E em relação a K? Eu acabei de mostrar a expressão, né? H é 1 sobre a impedância de onda. Vetor unitário que define o vetor de onda. Produto vetorial é zero, né? Kx, tá? Essa relação mostra o quê? H é ortogonal a ambos a U e H é ortogonal a E0. Isso aqui eu posso chamar de um H0 se eu quiser, tá certo? Isso aqui tudinho. A amplitude do campo magnético, né? Posso chamar de H0, certo? Se quiser. Mas enfim, H é ortogonal a E, certo? Só não sei a relação entre E e U, certo? Vamos ver aqui. Temos uma equação de Maxwell, divergente de E igual a zero. Divergente é zero, menos JKX, vai dar o quê? Regra da cadeia, né? E0 é constante. Você vai dar E0 escalar o gradiente da função exponencial. Acabamos de verificar quem é isso, né? Isso aqui vai dar quem? K derivada da função, né? Certo? Derivada da função é menos J, né? Menos JW da menos J função. Isso quer dizer o quê, né? Divergente igual a zero é que K escalar é zero igual a zero. Ou seja, E0 é também ortogonal a K. Ou seja, E e H, certo? São ortogonais a K. Então, E e H estão no plano de fase constante. Tá? Bom, vejam, né? Deixa eu botar aqui em cima. Aqui está a disposição relativa. Para obter o sentido de H, eu faço U vetorial é zero. Boto E0 no plano de fase, desenho H dessa forma e eu obtenho aí uma coisa aqui rapidinho, peraí. Se você calcular E vetorial H, para saber para onde vai dar esse sentido, né? Certo? Só olhar essa expressão aqui, ó. Vamos fazer aqui só para dar uma olhada. E vetorial H, essencialmente eu preciso calcular o quê, né? É zero, tá certo? Vetorial H, né? É zero, vetorial U, esquecendo ali a amplitude, só a direção, tá certo? Vetorial é zero, né? Isso aqui vai dar produto desse com esse, na direção de U.
menos produto escalar desses dois na direção de Z que dá zero. Então, está no sentido de U. E vetorial H está no sentido de U, certo? Então, se eu traçar aqui, certo? Vou botar se eu botar H assim, o produto vetorial dos dois vai dar o sentido do vetor de onda, que é esse aqui. Né? Então, esse plano de fase constante aqui é o plano em que está o nosso vetor Z e H, tá certo? Deixa eu ver se eu tenho a figurinha aqui para mostrar. Dá fácil ver aqui onde é que ela está. Eita, tá demorando. Um desenho assim, para mostrar mais ou menos a exposição relativa, né? Se você olhar, tirasse uma foto de uma região do espaço da distribuição de amplitude, observe que essa senoide é uma telha, né? Você tem aí essa telha, tá certo? A coisa se move nesse sentido aqui, né? Certo? Tem várias telhas, todo o espaço, né? Preenchendo o espaço inteiro. Né? Por isso que essa onda não é fisicamente realizável, né? Que nem a senoide do tempo também não é, né? Ela começa em menos infinito e nunca termina, certo? Não existe essa coisa, né? Mas são idealizações que a gente pode reconstruir funções reais com essas funções idealizadas, certo? Então a onda plana é uma idealização que nem a senoide na análise Fourier é uma idealização também, certo? Então, observe que o campo E e H estão satisfazendo a orientação correta. Isso aqui é o período espacial, como é de onda, né? E a gente veria isso... Espero que dê para ver aqui, deixa eu ver se dá para ver. Dá para ver isso aí? Mais ou menos, né? Você vê essa coisa se mexendo assim no espaço, certo? Não sei se dá para ver direito. Interessante, estamos mudando as cores, né? Você vê essa telha se movendo. Imagina uma coisa, imagina que você tem uma barra rígida e lança essa barra rígida. Você vê uma coisa fixa se mexendo no espaço. Tá? Mais ou menos isso que você vê. Né? É importante observar também a questão do... comprimento de onda, né? Se você der cortes em direções diferentes, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu mostrar esse espero que dê para ver, né? Não sei se dá para ver direito aqui. Deixa eu desabilitar aqui algumas coisas. Veja, isso aqui é a nossa... dá para ver aí. A gente está... Esse plano aqui está cortando a senoide na direção do vetor de onda, tá certo? Então, eu tenho uma senoide aqui com o período, né? O menor período possível, o menor comprimento de onda possível, tá certo? Eu posso cortar em outras direções, né? Se eu cortar em outra direção aqui, por exemplo, numa direção inclinada, né? Você vai ter um comprimento de onda maior, tá certo? Não sei se dá para perceber, né? Comprimento de onda maior, né? Nessa direção, que não é a direção de U, a direção de U é nessa direção aqui, né? Nessa direção aqui, tem um comprimento de onda maior, né? E assim por diante, tá certo? Maior ainda, né? Se você botar ortogonal na direção de propagação, você tem um comprimento de onda infinito, assim, na realidade não varia mais, tá certo? Então você vai ter um comprimento de onda maior se você cortar a senoide em várias direções diferentes, né? Bom, voltando aqui ao nosso caso, né? Só para fechar isso aí, as características da onda plana harmônica. Vamos só ver o vetor de Poynting, como é que ele é, certo? A gente vai obter alguns resultados interessantes aqui. A gente pode calcular o vetor de Poynting complexo. Um meio, né? E é vetorial H conjugado. Né? Pode calcular a energia elétrica complexa, a energia magnética complexa, né? A densidade, por exemplo, né?
D conjugado, né, é D epsilon E, né? Isso aqui seria epsilon, deixa eu colocar já, no caso ele está no vácuo, a energia fica real no caso, né? Observe que D é igual a epsilon E, isso aqui vai dar módulo de E ao quadrado, né? Isso aqui é o módulo de E, certo? E a magnética também, né? B igual a μH, né? μ0H vai dar 1 meio de μ0 H2, né? Isso, por sua vez, a amplitude de H, certo? Observe que o módulo do número complexo é 1, né? Então, o módulo de H, aquela parte espacial, desaparece. O módulo é constante. Isso aqui é o quê? É campo elétrico sobre impedância de onda, né? Isso aqui é 1 meio μ0 é 2 sobre zero ao quadrado, né? Se você fizer a conta, aqui vai dar o quê? Essencialmente são parecidos, mas você tem μ0 sobre μ0 sobre epsilon zero, que é igual a epsilon zero. Tá? Então a energia elétrica, a densidade é igual à densidade de energia magnética. Tá? Certo? Então aquela parte imaginária, aquela parte que tem os 2J ômega no teorema de Poynting, desaparece. Um sistema não reativo, certo? Toda energia pode ser utilizada, toda a potência que flui pode ser utilizada, o espaço não tem, ele não armazena energia, certo? A energia simplesmente passa por ele. Né? Bom, e que é isso aqui, né? Isso aqui é um meio, vamos calcular direitinho, é 0 exponencial menos j kx, vetorial, isso aqui vai dar o quê, né? 1 sobre eta 0, o vetorial é 0 conjugado, né? 1 é o vetor real, certo? H conjugado, né? Exponencial de mais jkx, tá certo? Isso aqui vai embora, né? Com isso. Tem um produto triplo aqui, ó. Isso aqui vai dar 1 sobre 2 eta 0. Produto do E0 com o produto vetorial, né? E0 conjugado, né? Esse é o vetor de Poynting, certo? Bom, vetor de Poynting complexo em princípio, né? O produto vetorial desse triplo aqui vai ser esse escalar com esse na direção de U. Né? Menos produto escalar desse com esse, que dá 0. A direção de E0. V2 sobre R, né? Certo? Quadrado de tensão. Campo elétrico é diferente potencial, digamos assim, né? Impedância de onda. Então dá potência, né? Quadrado da tensão sobre a resistência, né? Mais ou menos. Então o vetor de Poynting está no sentido de quem? Do vetor de onda, certo? S. E aí você tem o vetor de Poynting é constante de todo espaço, né? Se a gente calcular, só para vocês terem uma ideia, né? Pega a energia total eletromagnética no espaço, a densidade de energia, WE mais WM, né? Na verdade, eu fiz um cálculo errado aqui, viu, pessoal? Isso aqui é 1/4, né? Não é 1/2, né? É 1/4. Então, WE mais WM é o quê? 2 vezes um desse, é 1/2, e epsilon 0 é 2. Chamar isso aqui a energia eletromagnética armazenada, a densidade de energia. Se eu pegar um volume V, como essa densidade não varia, vai ser o volume vezes essa densidade. Vamos comparar com isso aqui, né? Se eu comparar a densidade de energia eletromagnética, eu quero tentar, eu vou dividir, multiplicar por eta 0, epsilon 0 sobre eta 0, tá certo? Aí fica lá 0 ao quadrado, né? Isso aqui é 0, na realidade, porque é por escalar, é o módulo, né? Isso aqui é, deixa eu ver como é que fica, não, tem um 2 aqui embaixo, né?
Isso aqui é raiz de μ sobre epsilon, raiz de μ zero sobre epsilon zero, vezes epsilon zero ao quadrado, certo? Que eu botei esse epsilon zero aqui dentro, sobre 2 eta zero, só para tornar parecido com a potência ali, né? Isso aqui vai ser raiz de μ zero epsilon zero, que é 1 sobre a velocidade da luz. Então vai dar 1 sobre c, esse fator aqui que é a densidade de potência S, né? Então a densidade de energia eletromagnética, ou seja, em outras palavras, a densidade de potência S é a velocidade da luz vezes a densidade de energia eletromagnética no espaço, né? Para entender essa questão, né, da relação entre densidade de energia e densidade de potência, vamos considerar, por exemplo, um pequeno volume do espaço, né? Paralelepípedo. Esse paralelepípedo tem, no nosso ponto de vista, em que a energia é distribuída no espaço, cada volume do espaço contém uma certa quantidade de energia que pode ser determinada pela densidade de energia, e se essa densidade de energia for uniforme, pela densidade de energia vezes volume. Suponha que esse volume do espaço tenha um comprimento aqui, ΔL, né? Uma seção transversal, delta sigma. Digamos que a potência flua nesse sentido, ortogonal a delta sigma, na área delta sigma. Esse volume, como um todo, é delta L e delta sigma, né? Deixa eu ver pra cá. O volume é delta L e delta sigma. Se a densidade de energia eletromagnética no espaço é WM, minúsculo, né? A energia nesse volume seria a densidade de energia vezes o volume, que seria W minúsculo, né? M, delta L, delta C. Muito bem. No instante de tempo delta T, toda essa energia atravessa a seção transversal. Então, a taxa com que a energia atravessa a seção transversal, né, seria a potência, né? A potência que flui através da área delta sigma. Essa potência seria uma potência, né? A gente pode dizer que é a densidade de potência, que é o vetor de Poynting, que aponta no sentido do fluxo eletromagnético, né, vezes a área de base delta sigma, né, watts. Então isso seria a taxa com que essa energia sai do volume e passa através dessa área no tempo delta t, seria a razão entre essa quantidade, que é Wm delta sigma delta L, né, delta t. Se esse fluxo é feito a uma velocidade, né, esse delta sigma cancela, né, então a velocidade com que a energia flui através da área é dada por delta L e delta t, ou seja, essa aresta, né, passa num tempo delta t a ocupar a próxima aresta de comprimento delta L. Todo esse volume vai para um próximo volume vizinho, ou seja, a gente obtém uma relação que ela é esperada, em que a velocidade do fluxo de energia eletromagnética, né, chamar de V, a densidade de potência seria a densidade de energia eletromagnética vezes essa velocidade. Ora, o que a gente provou anteriormente é que essa velocidade, a gente mostrou antes que a densidade de potência é a densidade de energia eletromagnética vezes a velocidade da luz. Algo que esperaríamos obter, né, dessa análise simples. Então a interpretação está correta, né? A energia flui no espaço da onda eletromagnética com a velocidade da luz c. Né? Então, só para a gente entender fisicamente de que forma a gente obteve essa relação anterior, né? Que é a densidade de potência, vetor de Poynting em módulo, né? É a densidade de energia eletromagnética vezes a velocidade da luz, algo que faz
total sentido em vista dessa análise. Muito bem, pessoal, acho que a gente vai parar por aqui, né? E eu vou tentar colocar lá no grupo as sessões do Sadico correspondentes. Essas notas de aula devem estar disponíveis hoje, talvez, certo? E a videoaula de hoje para amanhã. O que demora mais na videoaula é a construção da videoaula, que ela demora 5 horas para processar. 15 minutos para transferir, mas 5 horas para fazer. Então, só fica pronto amanhã, certo? Uma pergunta aí? Ok.